Por favor, quem pode ler Colossenses capítulo 1, versículo 13, bem alto? Por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse texto aí diz o seguinte: que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Amém? Simples. Simples. Ele está falando de dois ambientes. Um ambiente chamado Império das Trevas e o outro ambiente chamado Reino do seu Filho. Que filho é esse? Jesus. Irmãos, o Império das Trevas não está se referindo ao inferno. E o Reino do seu Filho não está se referindo ao céu. São dois ambientes espirituais que todas as pessoas no mundo inteiro, ou elas estão no Império das Trevas, ou elas estão no Reino do seu Filho. Os irmãos estão me acompanhando aí? Não. Quantas pessoas nós temos no mundo? 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas, ou elas estão na potestade das trevas, ou elas estão aqui dentro no reino de Deus. Dá para enxergar aí? Dá? Não tem outro lugar para elas estarem. Ou elas estão aqui do lado de fora, ou elas estão aqui do lado de dentro. Acontece que o ser humano, ele nasce aqui do lado de fora, né? Porque o ser humano recebeu isso como herança de Adão. Adão nos deixou uma herança para todos os seres humanos do mundo. Adão apagou a luz e deixou todo mundo no escuro. Romanos 5,12 fala que por um homem entrou o pecado no mundo inteiro. Esse homem está falando de Adão. Mas nós não vamos nos aprofundar muito nisso. Próximo texto que eu preciso que alguém leia bem alto, por favor. Mateus 7,14. Quem pode ler? Por favor. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Esse texto aí está falando que existe uma porta. E esse texto também está falando que existe um caminho. Não é isso? Sim ou não? Sim. Está falando que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação. A Bíblia também fala que existe um alvo, Filipenses 3,14. Quem pode ler, por favor? Então esse texto está falando, eu prossigo para o alvo. Amém? A Bíblia fala que tem um alvo. Eu não tirei esse desenho da minha cabeça, hein? Nós lemos os textos. A Bíblia fala que existe essa porta, o caminho e o alvo. E existem esses dois ambientes espirituais, que todas as pessoas do mundo inteiro, ou elas pertencem ao império das trevas, ou elas pertencem ao reino de Deus. Como que Deus transporta o ser humano daqui para cá? Através da porta. Você percebeu que a porta é um ponto de transição de um lugar para o outro? Para você entrar dentro desse salão aqui, você teve que passar por uma porta. Para você entrar no seu carro, você precisa passar por uma porta. Para você entrar no banheiro, você precisa passar por uma porta. Para o ser humano sair daqui e entrar aqui, ele precisa passar por uma porta. Não tem outro acesso. O único acesso é essa porta aqui. Irmãos, como que faz para passar pela porta? Atos 2:38 responde essa pergunta.
Lá diz o seguinte: o homem precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Amém? Então, se entrar uma pessoa aqui agora falando assim: eu quero ser um discípulo de Jesus, o que a gente vai falar para ele? Ele tem que se arrepender, ele tem que ser batizado, ele receber o Espírito Santo. É assim que faz. Amém? Irmãos, quando a gente passa pela porta, a gente entra no caminho e está em direção ao alvo. Mas quando a gente passa pela porta, acontece algo que a Bíblia chama de justificação. Aí a gente entra no caminho. E no caminho é um processo que a Bíblia chama de santificação. E quando Jesus voltar, nós seremos glorificados. É uma etapa chamada glorificação. Quando nós passamos pela porta, nós somos justificados. Não tem mais condenação. Todo pecado, toda culpa, toda bobagem que a gente fez aqui do lado de fora, zerou, acabou. Nós não temos mais culpa nenhuma diante de Deus. Tudo que nós fizemos aqui fora, irmãos, Deus jogou no mar do esquecimento, acabou. Todos os pecados, por mais grosseiro, por mais vermelho que seja, acabou. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, como fala em 2 Coríntios 5,17. Amém? Nós somos justificados. Romanos 5,1, não é isso? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos justificados, absolvidos, redimidos, livres. Não há mais condenação. Romanos 8,1 fala que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. Amém? Mas esse é só 1/3 da nossa salvação. Falta 2/3. Aqui nós fomos salvos. E aqui nós estamos sendo salvos. E aqui nós seremos salvos. A salvação ela tem 3 etapas. Tem 3/3. É 3/3 que fala? Aqui foi o primeiro terço. Faltam 2. Tem que rezar o terço, ele diz. Aqui, irmãos, nós estamos num processo de santificação, como Pedro fala, santificando a vossa alma pela obediência à verdade. Então, como que nós santificamos a nossa alma, segundo esse texto? Obedecendo a verdade, é assim que faz. E aqui, quando Jesus voltar, 1 Coríntios capítulo 16 fala que o nosso corpo vai ser glorificado, o nosso corpo vai ser transformado, vai ser modificado. Amém? Entendemos essas 3 etapas? Justificação na porta, santificação no caminho e glorificação quando a gente chegar no alvo. Olha só, na porta o nosso espírito é justificado. No caminho, a nossa alma está sendo santificada. No alvo, o nosso corpo será glorificado. E hoje eu quero falar um pouquinho desse processo de santificação da nossa alma aqui com a gente. Amém? Eu tive que colocar esse pano de fundo aqui antes. Tá bom? Então, para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, por favor, alguém leia 1 Tessalonicenses 5:23. Pode ler. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, então esse texto aí, de 1 Tessalonicenses 5:23,
está falando que nós somos um ser tridimensional. Você sabia que você é um ser tridimensional? Assim como Deus. Deus é um ser tridimensional. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse texto está falando que você é um ser tridimensional. Quais são as suas 3 dimensões? Espírito, alma e corpo. Essas são as suas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Você é um espírito, e você tem uma alma, e você mora numa carcaça chamada corpo. Esse espírito aqui é o espírito de quem, irmãos? Nosso. Não está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nosso espírito. Você é espírito. Você tem uma alma e você mora no corpo. Amém? Tá. Quais são os 5 sentidos do corpo? A gente aprende isso na escola. O corpo humano tem 5 sentidos. Você, o seu corpo, ele tem 5 sentidos. E os 5 sentidos do seu corpo servem para você interagir no plano natural. Você interagir com as pessoas. Por exemplo, agora você está interagindo comigo através dos 5 sentidos do seu corpo. Visão, audição. Os irmãos estão me acompanhando aí, não? Sim? Tá. É por isso que o ateu fala que Deus não existe. Porque ele tenta interagir no plano espiritual usando os 5 sentidos do seu corpo. Não vai dar certo. Não é por aí. Não é essa a frequência. Deus não interage com o ser humano nos 5 sentidos do corpo dele. Deus é espírito. Jesus falou em João 4, 23 e 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, irmãos. Ele não faz parte do plano natural. Ele faz parte do plano espiritual. Salvo quando tem algumas exceções que a teologia chama de teofania, que é uma manifestação natural, visível a olho nu, de Deus, como foi a sarça ardente com Moisés. São raras. Mas Deus é espírito, e os seus adoradores importa que adorem Ele em espírito. Então não tente usar os 5 sentidos do seu corpo para interagir no plano espiritual com um espírito que é santo. Não é por aí. Os 5 sentidos do seu corpo servem para você interagir no plano natural com as pessoas. Amém? Sabia que a sua alma tem 3 sentidos? Quais são os sentidos da sua alma? Esses são os 3 sentidos da sua alma: mente ou intelecto, raciocínio, sentimentos ou emoções e vontade. Esses são os 3 sentidos da sua alma. E isso aqui serve para você interagir com você mesmo. A tua mente tem capacidade de cálculo, tem capacidade de armazenar informações, chamado memória. Tem raciocínio lógico. Quando eu pergunto para você quanto é 3 vezes 3,
qual é o número do seu celular, a data de nascimento, quantos anos você tem, seu nome completo, está tudo armazenado aqui, ó, nesse sentido da sua alma. Mas a sua alma também tem sentimentos. Quais são os sentimentos de um ser humano? Alegria, tristeza, medo, ansiedade, ira, irritação. As síndromes de pânico, de depressão acontecem aqui. Sentimentos, você é feito de sentimentos também. Esse é um sentido da sua alma. E você também tem vontade. Por exemplo, no frio dá vontade de tomar cappuccino. No calor também. No calor dá vontade de tomar açaí. Sorvete. Vontade. Agora, irmãos, eu não consigo ver os sentidos da sua alma. Eu não sei o que você está sentindo agora. Eu não sei o que você está pensando nesse exato momento. Eu não sei, eu não consigo ver. Mas não é por causa disso que não existe. Eu não posso falar que você não tem intelecto, que você não tem sentimentos e que você não tem vontade só porque eu não consigo enxergar com esses olhos aqui. É tolice minha dizer isso. Porque você tem. É verdadeiro para você e para mim também. Eu tenho sentimentos. Muitas coisas passam pela minha cabeça. Só que você não sabe, não dá para você ver. Não dá para medir. Não dá para você pegar uma régua e saber se o meu sentimento é gordo ou magro, alto ou baixo, tem olho verde, cabelo liso. Você não sabe. Não tem como saber. Não dá para medir. Não dá para pesar. Não dá para palpar. Mas ele existe. É tolice dizer que não existe. Só porque eu não vejo. É isso que acontece com o ateu. O ateu fala que não existe porque ele não vê. Ele está tentando interagir no plano espiritual usando os 5 sentidos do corpo dele. Não é por aí. Romanos 9:1 fala que o sentido do seu espírito se chama consciência. E é aqui que o Espírito Santo interage. O Espírito Santo, ele interage com o ser humano na consciência, convencendo o homem de pecado, dando revelação da verdade, ensinando ele o que é certo e o que é errado. É aqui que o Espírito Santo trabalha, é aqui que ele age. Tem um texto de Jó que fala assim: Deus fala de um modo, Deus fala de 2 modos, mas é o homem que não entende. Por que o homem não entende? Porque ele tenta interagir com Deus usando os 5 sentidos do corpo dele. É aqui que o Espírito Santo fala. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu era viciado em droga. E eu sempre usei droga e nunca me incomodou. Mas um dia eu estava usando droga lá no Jardim Márcia, sozinho, e de repente os meus pensamentos foram interrompidos pela lembrança de que fazer isso que eu estava, usar droga, é pecado. Ali o Espírito Santo me convenceu na minha consciência de que aquilo era pecado. A sensação que me deu é que Deus estava olhando para mim, eu estava todo sujo. Como se eu estivesse roubando alguma coisa no escuro, alguém acendeu a luz e me pegou no flagrante. Não veio fogo do céu, com efeitos especiais, tchá, 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 tchá. Não veio um anjo na janela do meu carro, eu sou o Gabriel com uma espada na mão, eu vim trazer uma mensagem do grande eu sou. Não foi assim. Não veio uma voz do céu, Márcio, assim diz o Senhor. O que aconteceu é que entrou uma convicção na minha consciência de que aquilo que eu estava fazendo era pecado. E a partir daquele dia eu nunca mais usei droga, até hoje. O que aconteceu comigo? O Espírito Santo me convenceu que aquilo era pecado. Fez uma cirurgia na minha consciência. E eu parei. Porque o Espírito Santo interage aqui, ó, na consciência. Amém.
Alguém, por favor, pode ler bem alto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Por favor. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Quem pode ler bem alto? As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Altivez é com Z ou com S? Irmãos, esse texto aí está falando que tem 3 coisas que atacam a nossa santificação na nossa alma: fortaleza, sofisma e altivez. Esse texto está falando. Olha só, na porta nosso espírito foi justificado. No caminho, a nossa alma está sendo santificada. E no alvo, o nosso corpo será glorificado. Vamos falar um pouquinho do processo de santificação na alma aqui, ó. Esse texto de 2 Coríntios 10 fala de 3 coisas que nos atacam, que atacam a nossa alma, que prejudicam a nossa santificação. Mas esse texto também fala que nós temos armas poderosas em Deus para destruir, anular essas coisas. Amém? Os irmãos estão me acompanhando aí ou não? Está dando muito sono? Não? Ainda não? Tá. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira em forma de verdade. É uma mentira que tem uma embalagem escrito verdade. Aí você desembrulha a hora que você vê, era mentira. E eu estava acreditando nisso. E estava fazendo mal para você. Como que entra uma sofisma dentro de você? Entra pela alma. Mas tem uma porta de entrada chamada mente. Jesus ensinou isso em João 16:6. Jesus chegou assim e falou para os discípulos assim, ó: porque eu tenho dito essas coisas para vocês, a tristeza encheu o teu coração. Então Jesus está ensinando que pela mente entra uma sofisma e afeta os teus sentimentos. Vou explicar mais. Nesse texto, qual era o contexto ali? Jesus chegou para os discípulos dele e falou o seguinte: eu vou ser crucificado. Lá em Jerusalém, eu vou morrer e eu não vou mais estar junto com vocês. E essa informação entrou na mente deles, eles processaram essa informação e desceu para os sentimentos deles. Aí eles ficaram tristes. Por isso que Jesus falou assim: porque eu tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ele falou: eu vou morrer. Aí isso entrou na mente deles, eles começaram a processar: o mestre não vai estar mais com a gente. E agora? O que a gente vai fazer? O mestre não vai estar mais. O mestre não vai, ele vai embora, ele vai morrer. Vão matar o mestre, a gente vai ficar órfão. E isso eles processaram na mente deles. Só que não fica aqui. Aí desceu para os sentimentos deles. Aí qual sentimento que manifestou neles? Tristeza. Aí sabe onde vai desembocar esse negócio? Lá na vontade. Ah, não quero mais ser discípulo também. Esse é o caminho da sofisma. O diabo fala para você assim, ó: você não vai conseguir. Só que o remetente dessa mensagem não está lá o nome dele, entendeu? Para que você não saiba que é ele. Essa mensagem vem disfarçada e entra na sua mente. Você não vai conseguir. Aí você processa essa informação e vai descer aqui nos teus sentimentos. Sabe o que você vai sentir? Complexo de inferioridade. Aí vai desembocar lá na tua vontade: não quero mais ser discípulo.
Esse é o caminho do sofisma. A porta de entrada é a tua mente. Por isso que no Salmos capítulo 4, Deus fala assim: consultai no travesseiro os vossos pensamentos. O que Deus está nos ensinando, Deus Pai? Deus Pai está nos ensinando a gente mapear o que nós andamos pensando, o que transita aqui, quais são os dados e as informações que circulam aqui nessa caixa que nós temos em cima do pescoço. E Deus Pai está te ensinando, está nos ensinando a gente pôr um filtro aqui dentro. Porque se entrar qualquer coisa aqui, isso vai envenenar os teus sentimentos. Aí você vai sentir complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de revolta. Só que isso não para nos teus sentimentos, vai desembocar lá na tua vontade. Ah, não quero mais. Ou se não, eu quero sim. Depende da sofisma que entrar. Esse é o caminho da sofisma. Por exemplo, teve um dia que eu estava em casa e eu percebi que o meu sentimento estava assim meio borocochô. Eu falei, puxa, mas hoje não aconteceu nada, por que eu estou assim? Por que meu sentimento está desse jeito? Eu estou meio para baixo hoje, estou meio ruim, o que está acontecendo comigo, né? O que será? Aí eu falei, peraí, se os meus sentimentos já estão envenenados desse jeito, alguma coisa entrou por aqui que eu não percebi. O diabo, ele não chega nos teus sentimentos sem passar pela tua mente primeiro, entendeu? Deus também não. O caminho dos dois é esse aqui. Por isso que Romanos 12, 1 e 2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o caminho dos dois. Só que se o diabo ele encontra uma porta aberta aqui, ó, isso aqui envenena teus sentimentos e desemboca na tua vontade, aí ele domina a tua vontade. Mas o caminho, a porta de entrada é por aqui. O que nós precisamos fazer? Pôr um filtro aqui, ó. O que eu ando pensando? Por que você acha que Paulo fala assim? Somente aquilo que é justo, somente aquilo que é de boa fama, somente aquilo que é de louvor, seja o que ocupe os vossos pensamentos. Por que será, que Paulo fala isso? Porque ele sabe. Foi ele que falou que existem essas três coisas aqui em 2 Coríntios. Cuidado com as coisas que você pensa. Põe um filtro aí, meu irmão. Você deixa essas informações ficar transitando na tua cabeça desse jeito, e aí você vai ver uma sofisma, e você está acreditando nisso. E nesse dia que eu estava morocochô em casa, eu falei, puxa, entrou alguma coisa na minha mente, E eu comecei a lembrar e a orar, Senhor, o que entrou na minha mente que envenenou meus sentimentos desse jeito? Aí o Senhor me lembrou, eu tinha visto na mídia social um guri do mundo de 22 anos que tinha casado. Aí o que eu fiz? Me comparei com ele. Ó o perigo. Pô, eu tenho 32 anos, estou servindo ao Senhor pagando um alto preço. E esse guri do mundão, 22 anos, já casou. Me comparei. Aí entrou uma sofisma aqui, ó. Eu nunca vou conseguir casar. Aí desceu meus sentimentos. Aí eu fiquei borocochô. Fiquei com um complexo de inferioridade. Eu não consigo. Aí envenenou tanto meus sentimentos que desembocou lá na minha vontade. Não quero casar também. Epa! Fiz o caminho de volta. Peraí, quem disse que eu não vou casar? Saiu da boca do Senhor essa palavra? Aonde está na Bíblia? Não tem, não foi o Espírito Santo que disse. Então por que eu acolhi? Filtro, irmãos. Filtro, critérios. Se faça perguntas, por que eu estou pensando nisso? Por que meus sentimentos estão desse jeito? No começo parece um pouco difícil, mas depois que você sai da inércia e começa a se movimentar, o esforço para você se manter em movimento é menor.
Aí já faz parte do seu modo de sentir, modo de pensar, já faz parte do seu caráter. Aí é o que acontece com aquilo que eu chamo de maturidade emocional. Não é mais qualquer sofisma que entra na tua mente e envenena teus sentimentos. Ah, o Tiago não me cumprimentou. Porque na semana passada eu tropecei nele, então ele deve estar bravo comigo. E olha onde que vai. Ele deve estar bravo comigo aí. Você viu que eu coloquei uma mensagem no WhatsApp e ele não falou amém. Sabia que ele estava bravo comigo. Olha onde que vai parar o negócio. É impressionante. É impressionante. Uma mente sem filtro, sem critérios, que não está ocupada com a palavra de Deus, com aquilo que é de boa fama, aquilo que é de louvor, aquilo que é justo. Aí o diabo vai fomentando isso aqui, você nem percebe. Ele estuda, ele sabe quem é você, sabe o seu calcanhar de Aquiles. Ele vai aqui, jogando os seus dardos inflamados. Você já jogou daquele tiro ao alvo? Você pega um dardo, você põe um alvo lá, aí você joga. O diabo tem isso. O nome desse dardo chama sofisma. Ele joga na tua mente. Às vezes é um pensamento com o timbre da sua voz, você nem percebe que ele falou. Você acha que é uma conclusão da sua mente, então você acha que é inofensiva. E involuntariamente você acolhe, envenena teus sentimentos. Vai desembocar lá na vontade. Tem um monte de sofisma desses, irmãos. Uma sofisma antiga do diabo, que já não é mais novidade para nós, é aquela que diz assim: ser discípulo é muito difícil. A sofisma não é mais novidade para nós. É só você pegar essa sofisma e comparar com a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que o jugo de Jesus é leve e o fardo dele é suave. Aonde que está a dificuldade? Em 1 João, não sei se é 3 ou capítulo 5, fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. E o diabo fala: é muito difícil ser discípulo. Mas não são penosos os mandamentos do Senhor. Onde está a dificuldade? Na Bíblia. Não tem, irmãos. O Salmo 19 fala: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. Dá sabedoria para as pessoas simples e alegra o coração. Onde está a dificuldade? Só o diabo para falar que é difícil ser discípulo. Porque não é, não. Difícil é o pecado. O pecado é difícil, pesado. Eu já vi gente se matar por causa do pecado. Gente que não dorme porque não perdoou os outros, fica lá rolando na cama, não consegue dormir porque está bravo com o outro lá. Olha que pesado, ele perde até o sono. Pecado é pesado. Ser discípulo, não. A palavra fala que na presença do Senhor existe plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Aonde que está na Bíblia, irmãos, que ser discípulo é difícil? Não tem esse versículo escrito. Só que isso entra na sua mente e você nem para pensar. Aí envenena teus sentimentos, desce lá na tua vontade. Não quero mais ser discípulo. Aí você joga tudo que Deus fez aqui, justificando o teu espírito. Você joga tudo fora. Jesus, não faz isso, irmão. O caminho da sofisma é esse. Olha só outras sofismas clássicas que tem por aí. Se cair uma faca no chão é porque vai chegar alguém. Sofisma, não está na Bíblia. Jogar o dente no telhado para ter um dente bom. Comer lentilha na passagem do ano. Comer peixe na sexta-feira santa. Levantar com o pé direito. Superstição com número. Cuidado com esse negócio. Sofisma. Colocar a vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora. Usar roupa branca na entrada do ano. Você tem facilidade de ser conduzido por ventos de doutrinas. Essas doutrinas que tem por aí. Um monte de vento de doutrina em nome do Senhor. Sofisma.
Você se sente confuso mentalmente. Aí o sofisma já envenenou teus pensamentos. Você tem momentos em que tem fortes dúvidas da existência de Deus ou da sua própria salvação. Sabe qual é o nome disso? Sofisma, está denunciado aqui. Ó. Acabou. Acabou com essa mentira. Vamos para o próximo aqui. Altivez. O que é altivez? Soberba, orgulho. Isso daqui, irmão, são coisas que nos atacam e que querem comprometer e prejudicar a santificação da nossa alma. Mas são coisas que muitas vezes a gente traz da velha vida, entende? A gente praticou essas coisas, acreditou nessas coisas, a gente assumiu essa postura e esse comportamento na velha vida, e a gente traz isso para dentro do caminho. Lembra da porta, caminho e alvo aqui? Lembra quando você estava aqui fora? Aqui fora você acreditou em um monte de mentira, você praticou um monte de sofisma, foi criando um monte de fortaleza, você assumiu uma postura altiva e soberba. Eu sou o cara. Aí você traz isso para dentro do caminho, isso te atrapalha a andar no caminho. Então o que nós precisamos? Fazer uma cura da alma, aliviar essa bagagem, se desembaraçar desses trecos que veio com a gente da velha vida. São 3 trecos: sofisma, fortaleza e altivez. Já falamos sobre sofisma, vamos falar um pouco de altivez. O que é altivez? Soberba. Olha só, normalmente alguém soberbo tem dificuldade de reconhecer que erra, ou vem de uma família muito orgulhosa, o cara fica soberbo também. O soberbo tem dificuldade de ser corrigido, o soberbo tem dificuldade de conhecer a Deus, porque a palavra fala que o soberbo Deus abate, e os que se humilham, Deus dá graça, Deus exalta. Qual é o pior abatimento que o Senhor pode fazer numa pessoa? Essa pessoa não conhecer a Ele. Esse é o pior de todos. Um soberbo tem dificuldade de conhecer a Deus. O soberbo tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Sabia? O soberbo é inflexível, teimoso, irritado. Normalmente quem foi muito mimado pelo pai e a mãe é muito soberbo, porque ninguém pode falar não, que ele vira um bicho. Isso aqui é altivez, que muitas vezes a gente traz da velha vida. E penetra aqui, ó, na nossa alma e fica lá envenenado. Atrapalha você a caminhar. Ah, Márcio, qual é a solução desse negócio? Calma, vamos falar sobre fortaleza primeiro. Fortaleza, irmãos. Fortaleza, o que é uma fortaleza? Já viu aqueles filmes de guerra que tem aquelas fortalezas que é difícil de você entrar, de você penetrar? Aí vem aquele exército para tentar entrar lá naquela fortaleza e é muito difícil. Isso é uma fortaleza. O que é uma fortaleza na tua alma? É uma área da sua vida que é difícil de penetrar. A luz do Senhor encontra dificuldade para entrar ali e para curar, para trazer luz, para trazer verdade, para libertar a tua alma. É uma fortaleza, difícil de vencer, difícil de penetrar nesse negócio. É uma fortaleza. Como que as fortalezas vão se construindo, ou se edificando, ou se enraizando na nossa alma? Assim, ó. Alguém que não deixou pai e mãe quando casou, aí tem essa dependência emocional do pai e da mãe, a fortaleza. Tem uma ligação com um ou mais filhos fora do padrão de Deus. Por exemplo, o filho é um substituto da esposa ou do esposo. Ou os pais exercem domínio sobre o filho.
impedindo que ele desenvolva a sua própria capacidade de decidir. Isso pode ser uma fortaleza, que chamamos de laço entre almas. Sofreu abuso sexual por um dos pais, cria uma fortaleza na pessoa. Tem ou teve uma admiração anormal por algum pastor ou líder religioso. Isso é uma fortaleza. Teve relacionamentos sexuais ou íntimos com outra pessoa que não foi o seu cônjuge, cria uma fortaleza. Teve algum namorado ou namorada de quem ainda se lembra ou tem saudades. Sabe o que é isso? Uma fortaleza instalada aí na alma. Precisa vencer esse negócio. Teve relacionamentos platônicos. Tudo isso é fortaleza que se manifesta nos relacionamentos. Agora, uma fortaleza que entra no campo da amargura ou ressentimento. Você se sente ferido por causa de algum relacionamento. Isso pode ser uma amargura ou ressentimento, uma fortaleza. Você tem alguma expectativa frustrada com alguma pessoa. Fortaleza, amargura, ressentimento. Tem perdas significativas que ainda trazem dor. Passou por alguma tragédia, acidente, fracasso financeiro que ainda trazem dor. Você tem dificuldade de dar ou de receber amor. Isso é fortaleza. Você não se aceita a si mesmo. Você é uma pessoa amarga. Você tem dificuldade de se aproximar de outras pessoas. Você sempre se defende ou sempre ataca. Isso é uma fortaleza. Você tem uma língua incontrolável. Você se dá conta que é áspero, duro com as pessoas. Sabe o que é isso? Alguém que se sente amargurado ou tem ressentimentos. Por isso que ele é duro, ataca, áspero com os outros. Você é sempre crítico em suas observações. Alguém que tem amargura ou ressentimentos é muito crítico. Você adota ares de suficiência, prepotência com os outros. Você encontra dificuldades para andar com Cristo. Como que anda com Cristo, irmãos? Lendo a palavra, orando, jejuando, adorando, em comunhão com os irmãos. Assim que anda com Cristo. Você acha que ainda não cresceu na vida cristã. Você se sente derrotado. Você sente rancor, raiva ou falta de perdão para com outra pessoa. Fortaleza proveniente de rejeição e revolta. Quem tem complexo de revolta ou complexo de rejeição, normalmente manifesta esses sentimentos aqui, ó. Tristeza, autopiedade, autodepreciação, apatia, indiferença, complexo de inferioridade, insegurança, senso de inaptidão, sentimento de culpa, agonia, desânimo, desespero. Já pensou ou tentou o suicídio? Você se sente só, você tem ciúmes, complexo de superioridade, resistência ao aprendizado, personalidade possessiva, sente-se rejeitado em casa ou no trabalho, agressividade, presunção, sofisticação, exultação, depressão, espírito competitivo, posição de domínio, inflexibilidade, manipulação, teimosia, fantasias, amargura, ressentimento, espírito de crítica, espírito controlador. Quem manifesta esses sentimentos é porque tem complexo de rejeição ou revolta no seu passado.
Outra fortaleza chamada medo ou ansiedade. Medo do futuro, medo das pessoas, em especial de autoridades. Medo de determinados animais ou objetos. Fobias, medo de altura, escuro, lugares apertados. Medo de morrer. Você vive preocupado, você vive ansioso. Tem remorso por alguma coisa, tem má consciência por alguma coisa. Isso é sentimento de culpa, fortaleza. Outra fortaleza chamada idolatria. Teve ou tem imagens de santos católicos. Isso é fortaleza. Teve ou tem estátuas de religiões africanas. Teve ou tem amuletos. Teve ou tem fitinhas, pulseiras de religiões africanas. Teve ou tem pirâmides, cristais. Teve qualquer objeto de idolatria. Já visitou templos de religiões. Espiritismo, budismo, Seishonoe. Tem um monte. Santo Daime. Você já esteve envolvido com bruxaria, envolveu-se com o poder da mente, ufologia. O que é ufologia? Extraterrestre. Ufologia, yoga. Você não tem facilidade em suprir a necessidade do próximo. Pode ser idolatria isso daí. Você não é liberal nos dízimos e ofertas. Família, esporte, um esportista. Uma equipe esportiva. Pode ser idolatria. Lazer, leitura, lugar de poder, de liderança. Tem gente que idolatra o lugar de liderança. Feitiçarias, drogas, hipocondria, homeopatia, florais de Bach, músicas de rock, nova era, alcoolismo, uso de amuletos, simpatia, benzimentos, horóscopo, cartomancia, experiências místicas com copo, tesoura, pêndulo, agulha, casca de laranja, olha cada coisa. Comida ou bebida dada por espírita ou umbandista, hipnotismo, levitação, adivinhação, premonição, projeção astral, sensação de perseguição, banhos de ervas ou de sangue, tomar passes, gnomos, literatura mística, curiosidade pelas coisas espirituais malignas. Nós conhecemos um. Ufologia de novo. Lascívia, pode ser uma fortaleza. O que é lascívia? É o desejo sexual desenfreado. Quais são as coisas que manifesta alguém que tem uma fortaleza nesse assunto? Você fantasia e dá asas para lascívia, fantasia sexual na sua mente. Você se masturba. Tem problemas com homossexualismo ou lesbianismo, inclusive fortes tentações nessa área. Você já foi molestado sexualmente, vê filmes ou revistas pornográficas, ou tem fortes tentações de ver. Você vê cenas sensuais enquanto olha algum filme. Você paquera. Você dá a segunda olhada. Você experimentou ou experimenta práticas sexuais anormais. Você teve experiências de bestialismo. Você se sente desinteressado sexualmente ou obcecado sexualmente, os dois extremos. Último, maldições. Você já se envolveu com algumas das seguintes práticas: fazer imagem, desprezar os pais, remover marcos, fazer o cego errar o caminho, perverter direitos, perversão sexual, ferir o próximo, suborno, deixar de cumprir a lei. Pode vir maldição na tua vida por causa dessas coisas. Você luta com alguma das áreas abaixo. Pode ser maldição, pode ser pobreza, enfermidade física, problemas mentais, sofrimentos políticos, frustração. Você tem consciência de que isso pode abrir uma brecha para a maldição. Faz a obra do Senhor relaxadamente, sonega o que é do Senhor, dízimos e ofertas.
Prega um evangelho que vai além daquele que você recebeu. Isso pode trazer maldição, sabia? Porque Paulo falou em Gálatas 1, se vem um anjo do céu que anuncia outro evangelho, que não é esse evangelho que nós temos anunciado, seja maldito. Você pregar um outro evangelho pode trazer maldição para a tua vida. Cura da alma, meus irmãos. Tem bastante coisa para a gente trabalhar junto com o Senhor na nossa alma, né? Qual é a solução para esse negócio? É o que a gente chama de pilares da libertação. Aplicações práticas que funcionam. Quais são elas? Arrependimento, pedido de perdão, confissão e restituição. Então, se tem alguma dessas coisas que é uma fortaleza, é uma sofisma ou altivez na tua vida, você precisa se arrepender disso. Você precisa pedir perdão. Você precisa confessar e restituir se for necessário. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu falou assim: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Na época que eu estava nas drogas, eu roubei o supermercado de São Paulo, roubei a quitanda, roubei doce, roubei bala, roubei chiclete. Pichei um monte de muro lá no Jardim Márcia, no Esmeralda. E quando eu aprendi essas coisas, eu falei: meu Deus, eu preciso restituir. Eu fui lá no mercado. Olha, eu preciso confessar e pedir perdão. Eu roubei doce, bala, chiclete. Eu confesso. Por favor, me perdoa. Está aqui ó, o dinheiro proporcional ao que eu roubei. Eu tinha pichado a Praça do Rotary. Eu fui lá na Praça do Rotary. Por favor, me perdoa, eu confesso. Eu pichei o muro aqui da parede de vocês. Eu confesso. Eu quero pintar o muro. Não precisa, vai embora. Não precisa pintar. Fui casa por casa no Jardim Márcia, no Esmeralda. Todas as que eu tinha pichado. Boa tarde, meu nome é Márcio. Há 2 anos atrás eu pichei teu muro. Tá vendo aquele MRO ali? Quando você fez isso? Faz 2 anos, agora eu sou discípulo de Jesus. Você ficou maluco? Eu não sei se eu era antes ou se eu estou agora. Mas eu quero pedir perdão e confessar: fui eu. Eu conto com arrependimento e vergonha. Eu vou pichar teu muro. Eu vou pintar. Eu vou pintar teu muro. Não precisa. Pode ir embora. Tá bom. Fui embora. Eu pichei o muro ali da Autopeças do seu Jeep Ayub. Fui lá pedir perdão para ele. Oi, meu nome é Márcio. Tá vendo aquele MRO em verde ali no seu muro? Fui eu. Por favor, me perdoe, eu confesso. Foi muito feio, foi pecado isso que eu fiz. Mas eu vim aqui para pintar o teu muro. Não precisa, é muito bonito isso que você está fazendo. Pode ir embora. Tá bom. Até as meninas que eu fiquei, irmãos. Uma no shopping, eu encontrei lá, entrei dentro da loja do shopping, fui pedir perdão para ela. Você tá maluco, menino? Sai daqui. Tá bom. Mas você me perdoou? Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava santificando a minha alma. Ah, Márcio, você é fanático. Não, eu sou fiel. Se tem alguém que nós temos defraudado, irmãos, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, confessar e restituir se for necessário. O texto precioso de Esther 4,16, ela tinha que fazer uma missão lá no palácio. Isso poderia dar muito problema para ela. E ela jejuou 3 dias e pediu para que os outros judeus jejuassem com ela. E ela disse assim: nós vamos jejuar
E eu vou lá cumprir a missão, e vou pedir perdão, e vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu perecer, pereci, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Amém, meus irmãos? Não seja negligente, não joga para nada debaixo do tapete. Não põe esse esqueleto morto dentro do armário que um dia ele vai sair fedido. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que perdoar, tem que confessar, tem que restituir. Amém, meus irmãos? Vamos orar um pouquinho? O que você quer falar para Deus agora? Que essa oração que você vai fazer para Deus agora não te dê aquela falsa sensação de dever cumprido. Porque eu creio que essas coisas que o Senhor está falando para nós hoje é para a gente aplicar e praticar durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a nossa vida. Não se resume aqui numa oração, eu peço perdão para Deus, me dá aquela sensação de dever cumprido, eu vou embora, joga para debaixo do tapete de novo. Não faz isso, meu irmão. A ideia dessa palavra de hoje não é essa. Nós vamos orar aqui para que o Senhor nos lembre de todas as coisas que nós precisamos restituir, pedir perdão, confessar, nos arrepender. Vamos pedir para Deus nos lembrar. Se for necessário anotar, anota. Você pode procurar os discipuladores no meio da semana para orientar, para pedir orientação do como, quando, o que fazer. Amém, irmãos?